Eutituba, Bruxa Negra de Salem. Capítulo 10. Eu não tinha entendido completamente a medida da devastação que a religião de Samuel Parris poderia causar, nem mesmo compreendido sua verdadeira natureza antes de viver em Salem. Imagine uma comunidade de homens e mulheres esmagada pela presença do maligno entre eles, procurando caçá-lo em todas as suas manifestações. Uma vaca que morreu, uma criança que teve convulsões, uma jovem que demorou a conhecer o seu fluxo menstrual e estava sujeita a infinitas especulações. Quem, tendo se unido por um pacto com o terrível inimigo, havia provocado essas catástrofes? Era culpa de Bridget Bishop, que não aparecia na igreja por 2 domingos seguidos? Não, era porque tínhamos visto Giles Corey alimentando um animal abandonado na tarde do dia da missa? Eu mesma estava me envenenando nessa atmosfera perniciosa e me peguei gratuitamente a recitar litanias protetoras ou a executar gestos de purificação. Eu tinha, entre outras coisas, razões muito específicas para me sentir incomodada. Em Bridgetown, Susanna Endicott já havia me ensinado que, a seus olhos, minha cor era o sinal da minha intimidade com o maligno. Daquilo eu poderia rir. Eram apenas as elucubrações de uma megera que ficava ainda mais amarga pela solidão e pela velhice. Em Salem, essa convicção era partilhada por todos. Havia 2 ou 3 servos negros nas paragens. Não sei como vieram parar aqui. Nós não éramos apenas malditos, mas emissários visíveis de Satanás. Também eles vinham sorrateiramente até nós para sussurrar repugnantes desejos de vingança, para se livrar da raiva e do rancor insuspeitos e para se forçar para fazer o mal de todas as maneiras. Tanto que sabíamos que o mais devoto dos maridos sonhava apenas com a morte de sua esposa. Assim como acreditávamos que a mais fiel das esposas estava prestes a vender a alma de seus filhos para se livrar do pai. O vizinho queria o extermínio da vizinha, o irmão da irmã. Não eram apenas os filhos que desejavam acabar com os pais da maneira mais dolorosa que poderia existir. E foi o cheiro fétido de todos esses crimes, que só estavam esperando para serem cometidos, que acabou fazendo de mim outra mulher. E enquanto eu fitava a água azulada na minha tigela, me deixando levar pelo pensamento pelas margens do rio Ormond, alguma coisa em mim se desfazia lenta e definitivamente. Sim, eu me tornei outra mulher, estrangeira de mim mesma. Um fato acabava de me transformar. Sem dúvida, pressionado pela falta de dinheiro e na impossibilidade de comprar uma montaria, Samuel Parris alugou John Wingen para o diácono Ingersoll, a fim de que ele o ajudasse no campo. John Wingen, então, não vinha dormir comigo no sábado, véspera da missa, quando Deus ordena o repouso, mesmo o dos negros. Então, noite após noite, eu me enrolava como uma bola debaixo do cobertor fino demais, naquele cômodo sem fogo, ofegando de desejo por um ausente. Com frequência, quando eu acordava, John Wingen, apesar de sua constituição robusta, que tanto tinha feito a minha alegria, estava tão exausto de ter trabalhado como um animal que dormia, com o nariz encostado no meu seio. Eu acariciava seus cabelos ásperos e enrolados, cheia de pena e de revolta pela nossa sorte. Quem fez o mundo? Em minha impotência e desespero, me pus a acariciar a ideia de me vingar. Mas como? Eu construía planos que rejeitava ao amanhecer para recomeçar a considerá-los ao cair da noite. Eu quase não comia, não bebia. Eu vagava como um corpo sem alma, embrulhado no meu chale de lã ruim. Seguida,
por 1 ou 2 gatos pretos, enviados, sem dúvida, pela boa Judah White, para me lembrar de que eu não estava sozinha. Não era de se espantar que os habitantes de Salem tivessem medo de mim. Eu tinha um ar temível e medonho. Meus cabelos, que eu já não penteava, tinham formado uma espécie de juba em torno da minha cabeça. Meu rosto se cavava e minha boca estourava, impúdica, tensa, a rachar sobre minhas gengivas inchadas. Quando John Indian estava perto de mim, ele se queixava com doçura. Você não está se cuidando, minha mulher. Antes você era uma pradaria onde eu passava. Agora, o matagal do seu pubis e a floresta dos seus sovacos até me desencorajam. Me desculpe, John Indian, e continue a me amar mesmo que eu não valha mais nada. Peguei o hábito de atravessar a floresta a passos largos, pois, cansando meu corpo, parecia que alcançava também meu espírito, e assim encontrava um pouco de sono. A neve embranquecia as trilhas e as árvores, com galhos nodosos que pareciam esqueletos. Um dia, ao entrar numa clareira, tive a impressão de chegar a uma prisão, onde as paredes de mármore se fechavam ao meu redor. Eu podia ver o céu branco perolado por um buraco estreito acima da minha cabeça, e pareceu que a minha vida terminaria ali, envolvida naquela mortalha cintilante. Então meu espírito poderia encontrar o caminho para Barbados? E mesmo se o fizesse, estaria condenado a vagar impotente e sem voz, como mãe Ayá e Abena, minha mãe? Me lembrei de suas palavras. Você vai estar tão longe e vai levar muito tempo para atravessar as águas. Eu devia ter feito perguntas. Eu devia tê-las forçado a me revelar aquilo que eu não sabia prever. Porque esse pensamento não parava de me atormentar. Se meu corpo seguia a lei da espécie, meu espírito entregue tomaria o caminho da minha terra natal? Eu me aproximo da terra que perdi, volto ao terror desertado de suas feridas. Reconheço seu cheiro de suor, de sofrimento e de trabalho, mas, paradoxalmente, um cheiro forte e quente que me reconforta. 1 ou 2 vezes, vagando pela floresta, encontrei aldeões que se inclinavam desajeitadamente sobre a grama e as plantas, fazendo caretas furtivas que revelavam os desenhos do seu coração. Isso me divertia muito. A arte de danar é complexa. Ela se baseia no conhecimento das plantas, deve ser associada a um poder de agir sobre as forças evanescentes como o ar. Rebeldes que tratam de conjurar. Não se declara bruxa quem quer. Um dia, quando eu estava sentada na mesma terra brilhante de geada, rodeada pelas pregas da minha saia, vi surgir dentre as árvores uma pequena silhueta inquieta e familiar. Era de Sarah, a escravizada negra de Joseph Henderson. Ao me ver, ela fez um movimento para fugir, mas depois mudou de ideia e se aproximou. Eu já disse que não sinto falta dos negros em Salem, corteses e agradecidos, mais maltratados do que os animais, os quais muitas vezes eles comandavam. Joseph Henderson, que vinha de Hawley, tinha se casado com uma das filhas da família Putman, a mais importante da aldeia. Talvez esse casamento tenha sido calculado. Em todo caso, se revelou mal pago. Por questões sórdidas, o casal não recebeu os domínios que estavam esperando e viviam na miséria. Por conta disso, a senhora Priscilla Henderson era sempre a primeira a atravessar os portões da igreja, a primeira a entoar as preces e a mais furiosa a espancar sua serva. Ninguém mais se surpreendia com os inchaços que adornavam o rosto de Sarah, nem com o persistente cheiro de alho com que ela tentava se curar.
Ela se deixou cair ao meu lado e me lançou: Tituba, me ajude. Eu peguei suas mãos calosas e duras como um pedaço de madeira mal aplainado e perguntei: como posso lhe ajudar? Seu olhar vacilou. Todos sabem que seus dons são grandiosos. Me ajude a me livrar dela. Eu fiquei quieta por um tempo, depois sacudi a cabeça. Eu não posso fazer aquilo que o seu coração não se atreve a dizer. Quem me contou essa ciência me ensinou a curar, a apaziguar em vez de fazer o mal. Uma vez, como você, eu sonhava com o pior, mas ela me alertou: não se torne alguém que faz o mal. Ela ergueu os ombros doentes sob o xale puído que os cobria. O ensinamento deve se adaptar às sociedades. Você não está mais em Barbados, entre os nossos desafortunados irmãos e irmãs. Você está entre monstros que querem nos destruir. Ao ouvir aquilo, me perguntei se era mesmo a pequena Sarah que falava assim, ou se era o eco dos meus pensamentos mais secretos que ecoava no grande silêncio da floresta. Me vingar. Nos vingar. A mim, a John Ingen, Mary Black, Sarah e todos os outros. Libertar o fogo, a tempestade, tingir de vermelho a mortalha branca da neve. Eu disse com uma voz incomodada: não fale assim, Sarah. Venha me ver na minha cozinha. Não me faltam maçãs secas se você tiver fome. Ela se levantou e o desdém do seu olhar me queimou como ácido. Voltei sem pressa à aldeia. Sarah não me deu qualquer notícia e eu não podia fazer nada melhor do que passar 3 noites rezando, pedindo com todas as minhas forças: atravessem as águas, ó meus pais. Atravessem as águas, ó minhas mães. Eu estou tão sozinha nessa terra longínqua. Atravessem as águas. Mergulhada nessas angustiantes reflexões, passei em frente à casa da senhora Rebecca Nurse, sem parar, quando ouvi chamarem meu nome. A senhora Rebecca Nurse caminhava com seus 71 anos e mulher mais doente que aquela eu nunca tinha visto. Às vezes suas pernas inflavam tanto que não podia se mexer nem 1 centímetro e permanecia encalhada em sua cama como aquelas baleias que podem ser vistas dos navios negreiros. Mais de uma vez, seus filhos haviam me chamado e eu estava sempre disposta a aliviar a sua dor. Naquele dia, seu rosto parecia menos chateado e ela sorriu para mim. Me dá seu braço, Tituba, que eu vou caminhar um pouco com você. Obedeci. Descemos ao longo da rua que levava ao centro da aldeia, ainda iluminada por um pálido sol. Eu estava imersa no meu terrível dilema, quando ouvi Rebecca Nurse resmungar: Tituba, você não pode castigá-los? Foram aqueles Houghton que se esqueceram de prender seus porcos. Assim, mais uma vez, eles acabaram com a nossa horta. Fiquei um instante sem entender. Em seguida me dei conta do que ela esperava de mim. A ira se apossou de mim e larguei seu braço, deixando-a plantada, meia torta, diante de uma cerca. Ah, não! Não vão me fazer como um deles. Eu não vou ceder. Não farei o mal. Dias depois, Betsy ficou doente. Não fiquei surpresa. Eu praticamente a tinha negligenciado nas últimas semanas, egoisticamente inclinada sobre mim e sobre a minha miséria. Nem sei mais se pela manhã recitava uma prece por ela ou se fazia tomar uma poção de cura. Para dizer a verdade, eu não a vi mais. Ela passava a maior parte do tempo com Annie Putman, Mercy Lewis, Mary Walcott e as outras que, expulsas da minha cozinha, agora se trancafiavam no primeiro andar para se entregar a toda sorte de jogos cujo caráter problemático eu não ignorava. Um dia, Abigail me mostrou um jogo de tarô que havia arranjado, sabe Deus como, e me perguntou: acha que alguém pode ler o nosso futuro com isso?
Eu tinha dado de ombros. Minha pobre Abigail, não são apenas pedaços de papelão colorido que serão suficientes para isso. Ela então espalmou a mão de pele rosada, onde o desenho das linhas se inscrevia. E aqui, alguém pode ler o futuro aqui? Eu mantive os ombros encolhidos, sem responder. Sim, eu sabia que o bando de meninas se entregava a esses jogos perigosos, mas eu fechava os olhos. Todas as asneiras, esses cochichos, essas risadas, não as vingavam pelo terrível cotidiano da própria existência? No pecado de Adão, todos nós afundamos. A mancha está na nossa testa. Não podemos apagá-la, etc, etc. Ao menos, dentro de algumas horas, elas estariam livres e leves. Certa noite, depois da ceia, Betsy caiu dura no chão. Os braços abertos, os olhos rolados, um riso exibindo seus dentes de leite. Corri para socorrê-la. Nem bem minha mão tinha tocado no seu braço e ela se retraiu gritando. Fiquei paralisada. A senhora Parris, então, correu e apertou-a contra o seu corpo, abandonando-se a cobri-la de beijos. Eu voltei à minha cozinha. Quando veio a noite e todos se retiraram aos seus aposentos, esperei cautelosamente alguns momentos antes de descer a escada de madeira. Prendendo a respiração, abri a porta de Betsy. Mas, para minha surpresa, o quarto estava vazio. Era como se seus pais, para protegê-la de algum mal desconhecido, tivessem-na levado com eles. Eu não consegui me impedir de rever a expressão no olhar que a senhora Parris me lançou. O mal desconhecido que tinha cometido Betsy não podia vir de outra senão de mim. Mães ingratas. Desde que deixamos Bridgeton, não cessei de me devotar à senhora Parris e a Betsy. Eu tinha vigiado seus menores espirros, parado seus primeiros ataques de tosse, perfumado seus mingaus, temperado seus caldos. Saí num vento horrível para lhe buscar meio quilo de melado. Enfreitei a neve por algumas espigas de milho. E num piscar de olhos, tudo isso fora esquecido e eu me tornava uma inimiga. Quem sabe, na verdade, eu nunca tivesse sido outra coisa, e a senhora Parris estava com ciúme dos laços que me uniam à filha dela? Se eu estivesse menos perturbada, teria tentado usar minha razão para compreender essa reviravolta. Elizabeth Parris vivia, havia meses, na atmosfera nociva de Salem, entre pessoas que me consideravam o agente de Satanás e que não hesitavam em dizê-lo, se surpreendendo que, junto com o John Indian, eu fosse tolerada em uma casa cristã. É provável que tais pensamentos possam tê-la contaminado, mesmo que a princípio ela os tenha repelido com força. Mas eu não conseguia me distanciar da dor que estava sentindo. Torturada, voltei ao meu quarto e fui para a cama, com minha solidão e minha tristeza. A noite passou. No dia seguinte, fui a primeira a descer, como de costume, para preparar o café da manhã. Havia belos ovos frescos e eu os batia em neve para fazer uma omelete, quando ouvi a família sentar-se à mesa para as preces cotidianas. A voz de Samuel Parris se elevou. Tituba! Todas as manhãs ele me chamava daquele jeito, mas naquele instante sua voz soava particular e ameaçadora. Avancei sem demora. Logo que me fiz enquadrar no vão da porta, apertando meu xale, pois o fogo recentemente aceso ainda esfumaçava sem emanar calor. Minha pequena Betsy saltou de sua cadeira e rolou pelo chão, pondo-se a urrar. Em seus gritos não havia nada de humano. Todos os anos, em antecipação ao Natal, as pessoas escravizadas costumavam engordar um porco, que matavam com 2 dias de antecedência, para que sua carne se livrasse de todas as impurezas, numa marinada de limão e folhas de pimenta da Jamaica. Carneavam o animal ao amanhecer e depois o penduravam pelas patas nos galhos de uma cabaceira.
Enquanto seu sangue corria, a princípio caudaloso e depois mais e mais lentamente, ele grunhia. Gritos roucos, insuportáveis, que de repente o silêncio da morte ceifava. Era assim que Betsy berrava, como se de repente seu corpo de criança se transmutasse naquele de um animal vil, que um poder monstruoso habitava. Abigail ficou a princípio visivelmente sem palavras. Então seu olhar, do qual nada escapava, passou pelo rosto acusador de Samuel Parris, aquele um pouco menos aterrador, da senhora Parris, depois ao meu, que devia exprimir a pior das confusões. Ela pareceu compreender o que acontecia, e então, como alguém imprudente que se joga num pântano sem saber o que a sua superfície esverdeada recobre, saltou de sua cadeira e rolou pelo chão, urrando do mesmo modo. Aquele concerto hediondo durou alguns minutos. Depois, as duas crianças pareciam ter caído em catalepsia. Samuel Parris então disse: "Tituba, o que foi que você fez com elas?" Eu teria adorado responder com uma gargalhada de soberano desdém antes de voltar à minha cozinha. Em vez disso, fiquei grudada no chão, aterrorizada, olhando fixamente para as meninas, sem conseguir pronunciar uma palavra sequer. Por fim, a senhora Parris proclamou com uma voz chorona: "Veja o efeito dos seus sortilégios." Então eu a interrompi: "Senhora Parris, quando a senhora estava doente, quem cuidou da senhora? Na miséria de Boston, onde a senhora quase se foi, quem fez o sol da cura brilhar na sua cabeça? Por acaso não fui eu? E agora a senhora fala de sortilégios?" Samuel Parris deu um giro, como um animal que descobre outra presa, e vocifera: "Elizabeth Parris, seja clara. Você também. Você se prestou a esse jogo com Satanás?" A pobre criatura cambaleou antes de cair de joelhos aos pés do marido. "Me perdoe, Samuel Parris, eu não sabia o que estava fazendo." Não sei o que Samuel Parris teria feito a ela se naquele momento Betsy e Abigail não tivessem saído do transe para começar a gritar de novo como duas condenadas. Batidas não demoraram a ressoar contra a madeira da porta da frente, desferidas pelos punhos dos nossos vizinhos. O rosto de Samuel Parris se transfigurou. Colocando um dos dedos sobre seus lábios, ele agarrou as duas crianças como se fossem varas de madeira e as levou ao primeiro andar. Depois de um tempo, a senhora Parris se recompôs e abriu as portas para os curiosos, balbuciando palavras tranquilizadoras. Não é nada, não é nada. Essa manhã o Sr. Parris decidiu dar um corretivo em suas filhas." Os recém-chegados aqueceram sonoramente. "Eu acho que isso é o tipo de coisa que se deve fazer com mais frequência." A senhora Sheldon, cuja filha Susana não cansava de se trancafiar com Abigail, emitiu a primeira nota de desacordo. "Isso parece o que aconteceu com os filhos de Goodwin, contanto que elas não estejam enfeitiçadas." Falando assim, as pessoas ficaram na dúvida. Ela me encarou fixamente com seu olhar pálido e cruel. A senhora Parris conseguiu moer um riso. "O que você está procurando, senhora Sheldon? Será que você não sabe que a criança é como o pão que é preciso amassar? E creia, Samuel Parris é um bom padeiro." Todas riram. Voltei para minha cozinha. Com uma pequena reflexão, as coisas pareciam claras para mim. Voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, algo ou alguém jogou Betsy contra mim. Pois nesse caso, acreditei que Abigail era apenas uma comparsa, capaz de fazer um bom papel. Era necessário recuperar a confiança da criança, o que eu, sem dúvida, conseguiria fazer se eu pudesse ficar sozinha com ela. Era necessário, então, que eu me protegesse, coisa que eu tinha demorado a fazer. Era necessário ir por partes,
que eu reivindicasse olho por olho. As velhas lições humanitárias de Mãe Yaya não eram mais apropriadas. Aqueles ao meu redor eram tão ferozes quanto os lobos uivando para a morte nas florestas de Boston, e tive que me tornar um deles. Havia ainda uma coisa que eu ignorava. A maldade é um dom recebido no nascimento, não é adquirido. Aqueles de nós que não vieram ao mundo armados com esporas e ganchos saem perdendo em todas as lutas. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!